Bom dia, pessoal. Me escutam bem? Bom dia, tio. Tá dando para escutar direito. Aguarda a galera entrar aqui para a gente começar. Quem tiver com o livro já abre no capítulo 8, da frente B, tá? Vamos lá. Só um segundinho, eu já compartilho a tela com vocês. Eu já falei da aula de quarta-feira, dessa próxima semana. Sim, o senhor falou que vai ter uma aula de dar para responder questão sobre o assunto da agricultura e indústria. Perfeito, Matheus. Muito obrigado. É isso mesmo. Meus amores, né? O capítulo de número 8 da frente B, né, existem dois capítulos, tá? O 8. O primeiro é da frente A e o segundo é da frente B. Né? Nós temos, então, portanto, que estudar esse capítulo agora, que é o da frente B. Né? O que seria para vocês uma indústria, gente, por definição? O que seria indústria? Indústria seria uma organização que faz uma organização que faz uso de máquinas pesadas para uma produção em massa. Exatamente. Você vai Sempre ter... Estou ouvindo, pode falar. que fala em indústria, geralmente penso que, por exemplo, ou um contrato, ou então duas pessoas que se uniram para, através do recolhimento da matéria-prima, gerar a produção de algum produto em larga escala, sabe? Tipo, dá uma coisa grande que gera empregos, etc. Perfeito, perfeito. Gostei. Então você vai fazer o processamento da matéria-prima, né, que é o que nós chamamos de setor secundário. Você vai, normalmente, né, você pega um economista clássico, como Adam Smith, outros vão dizer o seguinte: você vai ter a matéria-prima, você vai agregar valor a essa matéria-prima, que é um processo de transformação, e aí você vai vender essa matéria-prima. Então você vai pegar, por exemplo, o metal, né, o aço, enfim, você fabrica um carro e você vende esse carro, você agrega valor, né, a esse produto e você vende, você comercializa. E esse produto normalmente ele é classificado como um bem de consumo, que pode ser um bem de consumo durável, como um automóvel, que eu citei como exemplo anteriormente, a um bem de consumo não durável, como a indústria alimentícia trabalha, ou uma roupa que seria mais ou menos semidurável. Então você vai entender esses estágios aí, e graças a esses estágios você vai ter um valor agregado ao produto. Eu coloquei aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, né, anotado alguns tópicos importantes. Esse tamanho tá bom para vocês? Tá bom assim, gente? Dá para enxergar desse tamanho, gente? Tá tranquilo. Ó, não é à toa que a gente estudou recentemente que o homem era um nômade. Ele colhia os produtos, né, em um determinado local, e quando acabava os produtos ali, ele migrava para um outro local para se alimentar com os produtos que nasciam em uma outra estação, em um outro ambiente. Ele era um nômade. E aí nós tivemos que houve a necessidade de sedentarização e para isso o homem desenvolveu a agricultura. A agricultura, ela provocou trocas comerciais. Inicialmente você tinha, né, o cara que produzia para sua subsistência. Mas, com o tempo, o que rola é que o cara começa a produzir um excedente. E esse excedente vai resultar na comercialização dos produtos, as trocas comerciais. A agricultura, ela surge de subsistência, né? Ou seja, você cultiva aquilo que você vai precisar naquele determinado momento. Só que com a evolução da técnica, surge um fenômeno em que você tem, né? Acho que eu vou botar uma vez logo isso aqui, que é melhor. Acho que aqui fica legal, tá? Então, você produz inicialmente para a sua sobrevivência, mas com a evolução da técnica, você começa a produzir uma sobra. E essa sobra vai ser comercializada. Então, eu vou colocar aqui, ó, que é justamente o que nós chamamos de excedente. Então, você vai ter aqui o excedente, que vai ser
comercializado, né? Então você tem aqui, né, o produtor 1, que a gente chama aqui, deixa eu colocar um texto, né? Para produzir arroz. Outro produzia feijão, né? O que sobra de um para o outro, eles começam a comercializar entre si. Deixa eu colocar uma outra coisinha para ficar mais bonitinho aqui. E aqui você tem um produtor 2. É assim que surge uma atividade conhecida como comércio. O cara, inicialmente, ele começa a produzir para sua subsistência e ele escolhe ficar próximo de rios, acho que vocês devem lembrar disso. Então, ele fica perto do rio porque ele percebeu que a semente germinava mais rapidamente na proximidade de um rio, porque o solo era normalmente mais fértil. E aí, com a evolução da técnica, né, com os instrumentos técnicos da agricultura, esse homem começa a comercializar com outros produtores. Então, eu produzi muito arroz, né? E o outro produziu muito feijão. Então eu pegava o meu excedente do arroz e trocava pelo excedente do feijão do outro agricultor. E os dois sairiam muito felizes, como diria um grande economista, David Ricardo. Por que ele sairia feliz? Porque eu vou trocar o que eu menos preciso por o que eu não tenho. Ninguém troca por algo que tem. Você vai trocar aquilo que você tem em excesso ou que você não utiliza mais por aquilo que você precisa. E aí você tinha uma relação comercial interessante. O que rola aqui, desse excedente, dessa comercialização, começa a ter um surgimento interessante do que nós chamamos de uma área específica para comercialização. Deixa eu só colocar aqui mais à frente, meu gráficozinho, tá? Eita, Deus meu. Assim, gente. Vamos lá, vou botar aqui em cima mesmo. E aí, com o surgimento de um comércio mais forte, surge uma nova classe social. Que é chamada de quê? Vocês lembram? Meu Deus do céu, o que acontece? Tem que ser passa, mano. Esse gráfico não desce. Saudade do, né, quadro. Vocês preferem assim ou querem que eu anote no quadro? É melhor para ver assim ou no quadro, gente? O que vocês acham? Melhor assim. Eu acho melhor assim, é mais fácil de ver. Pronto. Então, olha só, você vai ter uma nova classe social. Então, a galera, né, que começa a trocar esse excedente, chega um determinado momento que ela vai agrupando maior produtividade. E esse excedente, ele não pode ser todo acumulado. Então, o cara ia produzir riquezas e ele ia acumular essa riqueza em forma de feijão, em forma de arroz, e aí cria-se a moeda. A moeda, ela cria um valor agregado. E aí eu posso acumular esse valor agregado através da cédula, que seria o dinheiro. Só que a sociedade vai mudando ao longo desse tempo. Porque agora eu passo a ter um local específico para, né, comercializar e um local específico para produzir. Onde é que havia a produção e onde é que havia a comercialização? Vocês saberiam me dizer? Onde é que passou a ter aqui, hein, gente? A comercialização e a produção. Alguém saberia me dizer? Ou não? O que rola é que essa produção, ela vai ter um local específico. Joga aqui para trás. Ela vai ter um local específico. Essa área aqui de troca, de silo e tudo mais de produção, passa a se chamar o que nós chamamos... Olha só que nome difícil é esse aqui, gente, ó. Vocês já ouviram falar, zona rural. Ela vai se especializar na produção. E o que rola aqui, ao se especializar na produção, essa zona rural vai encaminhar o seu produto para um novo ambiente. Alguém saberia dizer que novo ambiente é esse? Onde esses produtos que eram fabricados ou produzidos no campo serão comercializados? Onde seria? Quem adivinha? Quem adivinha? Na cidade, que a gente chama de espaço urbano. Então, à medida que a sociedade evolui, nós vamos ter locais específicos para cada produção. O campo vai ser responsável pela produção, como nós conhecemos, tal qual produção do campo, a agricultura, e esse excedente comercial vai ser comercializado na cidade. Então, nós temos uma relação comercial interessante.
Inicialmente, essas trocas acontecem no meio rural, né? Como vocês podem observar aqui, entre os produtores 1 e produtor 2, você trocava o excedente, mas à medida que você tem uma evolução técnica, você passa a produzir, e essas trocas comerciais que existiam no campo, elas já não eram mais o suficientes para você conseguir, né, trabalhar tudo aquilo que você produzia, aí se pensa em uma nova estratégia, que é, de fato, comercializar. E com o advento da moeda, a cidade vai passar a ter o comércio, que é justamente quem pega esses insumos, esses produtos que vêm do campo e o coloca à venda. Essa nova classe social que comercializa vem do alemão, que é Burgos, que significa cidade e fortaleza, ou como nós chamamos atualmente de burguesia. O que rola é que a burguesia, né, com esse acúmulo de capital, deixa eu só colocar aqui mais embaixo o gráfico, só um minutinho, reduzindo aqui, depois eu compartilho com vocês no chat, tá bom? Essa nova classe social, chamada de burguesia, deixa eu colocar aqui para anotação, porque não tá descendo aqui não, vai dar certo, peraí. Então, essa nova classe social, chamada de burguesia, surge na cidade com o comércio. E a burguesia começa a investir Deixa eu aumentar aqui para vocês. Pronto. Ampliando aqui. Então vai surgir aqui a burguesia. Essa burguesia, ela começa a, né, a fornecer um investimento muito interessante no que nós chamamos de manufatureira. E aqui você tem que lembrar que existe uma diferença entre artesanato, manufatura e maquinofatura. Alguém lembra a diferença de um para o outro aqui? A manufatura ainda faz uso principalmente da mão de obra manual, das pessoas mesmo, e maquinofatura é basicamente máquinas. Pronto, então olha só. Vamos pegar aqui o bonde da história para vocês entenderem a linha do tempo que eu quero construir com vocês. Inicialmente, o homem se sedentariza, produz no campo, para a sua subsistência. Quando ele passa a produzir um excedente, esse homem começa a comercializar como outro produtor, através das trocas comerciais. Uma classe social vai surgindo a partir dessas trocas comerciais que comercializam esses excedentes. E essa classe social vão se concentrando em determinados pontos que nós chamamos de cidades, daí darmos a nomenclatura para a burguesia. O que rola é que durante a Idade Média nós tínhamos o artesanato. Vocês devem lembrar de uma estrutura chamada de feudalismo, onde você tinha dentro do feudo o artesão. O que o artesão faz? Ele faz todo o processo de produção. Então, se o cara era um artesão que fabricava espada, ele produzia o metal, fundia a espada e vendia a espada. Então, no artesanato, uma pessoa domina todas as etapas da produção. Quando, né, surge a ideia do tecido, da construção dos tecidos, como acontecia na Europa com o algodão e na China com a seda, vão surgindo dentro das casas, nas cidades, nos porões das casas, algumas, abre aspas, fábricas de tecidos. E aí nós saímos do artesanato para manufatura, ou seja, o produto era feito de maneira ainda manual, porém existia ali uma divisão de trabalho, onde se classificava basicamente entre você tinha um mestre de ofício e você tinha os aprendizes que aprendiam um ofício. Quando você pega o tecido, que era a indústria mais comum no contexto europeu, você tem duas partes na produção, que é a fiação, fazer o fiozinho de algodão, e a partir da fiação você teria também a tecelagem, que é o entrelaçamento dos fios que vão gerar o tecido. E aí você dividia essa produção, né, em determinados pontos, né? Ou seja, cada pessoa fazia uma etapa da produção. Essa é uma diferença básica entre o artesanato e a manufatura. O trabalho continua sendo feito manual, porém com divisão de trabalho.
À medida que essa burguesia vai investindo em maquinários, certo? Vão surgindo, né, uma estrutura de revolução. Mas entenda o seguinte, as primeiras máquinas que nós temos no contexto europeu, e eu estou me referindo ao contexto europeu porque a primeira revolução industrial ela acontece no contexto europeu. Então, o primeiro contexto que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte. As primeiras máquinas que a burguesia, e eu estou falando da burguesia, quem é? A grande comerciante que tinha um capital, ele vai perceber esse trabalho da construção do tecido. E eles começam a investir em máquinas para venda, para essas empresas familiares, e essas máquinas visavam facilitar o trabalho. Mas a energia que era empregada nas primeiras máquinas era muscular. O que é isso? Nós, né, ainda como seres humanos, empreendimos energia. Para dar um exemplo, você já viu aquelas máquinas de costura que a pessoa fica pisando e ela vai girando e vai costurando? Alguém já viu uma máquina assim antiga? Já vi. Pronto. Eu poderia dizer que é uma revolução? Será que a gente poderia classificar quando essas máquinas surgem, que ainda utiliza a força humana? Porque essa máquina que você vai pisando, a energia que é utilizada é energia muscular, é energia humana. Facilita o trabalho da tecelagem, da costura e tudo mais, porém a energia empregada ainda é humana. Então as primeiras máquinas que surgem não causam revolução industrial. Por isso eu queria chamar a atenção de vocês para esse fator. A primeira revolução industrial não vem impreterivelmente com o advento da máquina. Tem que ter 3 coisas que são fundamentais da primeira revolução industrial, segundo uma autora que eu gosto muito, chamada Letícia Canedo, que são justamente, então a primeira revolução industrial, segundo ela, acontece de 3 maneiras. O primeiro fator fundamental é o advento da máquina. Ah, professor, mas você disse que a máquina por si só não gera ainda a revolução industrial? Sim, porque ela tem a energia a vapor associada. E, por fim, a aquisição de matéria-prima. E, no caso, naquele momento, sobretudo o carvão mineral, que era utilizado a energia a vapor. Deixa eu só voltar aqui, só um segundinho. Então, o que vai configurar a primeira revolução industrial? A máquina, mas essa máquina vai estar associada a uma outra característica. Então, vamos ver como é que funciona isso. A burguesia, que havia acumulado o capital, ela vai começar a investir em maquinários. Mas vai criar máquinas de, vou usar o exemplo de tecido, tá? A máquina de fiação e de tecelagem, que era uma máquina que fazia esse fio tornar-se mais resistente, e a outra máquina que fazia o entrelaçamento dos fios, que era o tecido. As fábricas de tecido ficavam no porão das casas, ou seja, o mesmo local que as pessoas moravam era o mesmo local que elas fabricavam. Mas vai surgir no contexto europeu uma máquina chamada de water frame. Vocês conhecem essa expressão water? O que seria uma water frame? O que geraria essa modificação? Deixa eu mostrar aqui uma imagem para vocês. Ó. O Warren Frame é uma máquina que ela utilizava uma mó gigantesca na Europa e ela vai surgir nesse contexto. Ó. Tá vendo aqui? Você tinha uma máquina, né, que produzia, se você observar aqui, ó, essa partezinha que tem esses lacinhos aqui é o que faz a tecelagem. E eles usavam, para girar essa pá mecânica aqui, essa roda aqui, ó, mecânica, eles usavam a força dos rios. Então o rio passava por aqui, não sei se vocês já viram, né? Deixa eu botar aqui se aparece alguma imagem, né? Dizer o que eu estou explicando aqui, né? Não vai aparecer, né? Mas basicamente o que eles faziam? Eles botavam água corrente para girar essa mola aqui, ó. A água do rio ia passando, ia girando e fornecia energia para essa máquina atuar. E aí você tinha um processo de fiação e de tecelagem, tá bom? Voltando aqui para o slide, ou para a minha anotação, só um segundinho. Vocês já viram aquelas molas antigas, aquelas máquinas de algum filme, alguma coisa do tipo, que você tem tipo uma roda gigantesca, aí o rio passa, gira aquela roda e a energia mecânica era utilizada para a fabricação de tecidos dentro da fábrica.
Por que essa máquina é importante? Essa máquina não causa revolução industrial. A hora framing vai ser importante porque quando essa máquina surge, ela é um pouco mais cara e ela precisa estar próximo de um rio, né, a fábrica. Então, o que acontece é que nem todo artesão e mestre de ofício tinha condição de comprar essa máquina. E a galera que tinha mais dinheiro comprava essa máquina, montava um galpão perto do rio e ao montar esse galpão, colocava vários mestres de ofícios e vários aprendizes. Ou seja, a Waterframe, ela criou uma estrutura de uma indústria e diferenciou o local em que as pessoas moravam do local que as pessoas produziam. Por que não foi uma revolução industrial isso? Porque como a Waterframe dependia da força dos rios, quando não chovia, o que acontecia com a produção? O que vocês imaginam? Não choveu, não tem água corrente no rio, o rio secou, o que acontecia com a produção industrial? Não vai ter produção. Ou seja, o homem ainda dependia dos caprichos da natureza para conseguir produzir. Foi aí que o homem pensou fazer o seguinte: eu preciso de uma energia contínua, de tal maneira que eu consiga ter uma produção ininterrupta e que eu não dependa da natureza para isso. E aí quem é que surge nesse cenário? Qual foi o motor que foi criado e qual foi a energia utilizada? Motor a vapor? Exatamente. Por isso que a Revolução Industrial ela não vem com a máquina, porque eu dei vários exemplos de máquinas que precederam a Revolução Industrial. E somente com energia a vapor é que a primeira Revolução Industrial de fato existiu. E aí, a Revolução inicialmente ela acontece aonde? Vocês lembram? Inglaterra? Inglaterra. Então nós temos que especificar, né, Inglaterra. E depois nos demais países. Você sabe qual é a diferença básica entre a Revolução Industrial na Inglaterra e os demais países? Como Estados Unidos, né, como Alemanha. Não, né? É porque aqui a iniciativa foi privada. Ou seja, os agricultores ingleses perceberam na indústria uma forma de crescimento. E era um risco, gente. Por que era um risco? Naquela época, se acreditava que o crescimento econômico estava associado às exportações de produtos primários, ou seja, sobretudo do plantation. Você plantava e exportava. Surge uma fábrica, algo inovador. Vou fabricar tecidos. E aí a galera investia tudo que tinha nessa fábrica. Foi iniciativa privada, foi a burguesia que identificou ali uma promissora indústria, de tal maneira que essa promissora indústria pudesse dar um sustento, uma sustentabilidade para uma sustentabilidade para eles, né? Para a riqueza deles. E aí foi um risco. Tem uma frase, né, que a Letícia Canedo coloca no livro dela, tá? E a frase, ela é machista, então não leve em consideração a frase machista, né? Mas sim o contexto em que ela foi dita, né? Ela cita a frase, a Letícia Canedo, de um grande agricultor da época, no século XVIII, quando começa a ter a Revolução Industrial na Inglaterra, né? E aqui a gente tem que especificar que a Revolução Industrial na Inglaterra ela vai acontecer por volta de 1750, tá? Os demais países começam a industrialização um pouco mais tarde, que é justamente no período já do século XIX. Alemanha, França, Estados Unidos, Japão, os países hoje que são considerados países desenvolvidos. E aí a Letícia Canedo fala o seguinte, olha, um grande agricultor fala a seguinte frase: jogos, mulheres e construções fábreis ou indústrias são maneiras todas de perder dinheiro. Olha o que o cara fala no século XVIII. Jogos, mulheres e fábricas são maneiras todas de se perder dinheiro. E ela cita esse contexto porque mostrava que nem todo agricultor inglês via na indústria um crescimento. Eles achavam que era jogar dinheiro fora. E ela fala o seguinte, olha, como diz, olha, ter fábrica, indústria, é tolo porque você vai perder dinheiro. Só que acontece o contrário. Como a iniciativa privada investiu tudo o que tinha, ela fez dar certo. E a indústria cresceu exponencialmente. E o terceiro fator que ela coloca aí, que é a aquisição de matérias-primas, que eu coloquei, que é o carvão mineral,
É porque o carvão mineral que era utilizado como matriz energética era um carvão úmido. Então, as máquinas que foram criadas não eram só para produzir na fábrica o tecido, por exemplo, mas tinham máquinas para extrair o carvão com o menor teor de umidade possível. Então, muitas máquinas foram criadas para usar o carvão da própria Inglaterra, já que eles tinham que comprar esse carvão da França e tornava mais cara a produtividade. O que muda é que, quando a galera vê que na Inglaterra a indústria deu certo, a Alemanha, França, Estados Unidos, né, vão começar a produzir através de uma participação do Estado. Ou seja, o governo desses países viu que a indústria gerou um crescimento econômico muito forte na Inglaterra e decidiu implantar em seu próprio país uma revolução industrial. No Brasil, não sei se vocês já estudaram aquele Barão de Mauá. Alguém já leu sobre o Barão de Mauá? Que era um cara que tinha interesse, foi na Inglaterra, trouxe as ferrovias para o Brasil, defendia o fim da escravidão, defendia a indústria no Brasil no século XIX, e muitos ruralistas não permitiram que isso acontecesse, porque eles acreditavam que no século XIX a riqueza era provinda da exportação de produtos primários. E aí o Barão de Mauá não conseguiu implantar as indústrias no século XIX. Vocês conseguem imaginar como o Brasil seria diferente se o nosso processo industrial tivesse começado mais cedo? Vocês conseguem ver uma relação de quem entrou primeiro na indústria, se desenvolveu, e quem entrou tardiamente não se desenvolveu? Conseguem ver essa relação ou não? Sim, senhor, dá para ver essa relação. O Brasil, ele é chamado de quê quando se fala de processo industrial? País subdesenvolvido? Ou de industrialização tardia. Vocês conhecem essa expressão? O que significa dizer que o Brasil é um país de industrialização tardia? Que o processo de industrialização do Brasil começou mais tarde, por isso que a gente está menos avançado que os países desenvolvidos. Uhum. Ou seja, a gente começou tardiamente, um século depois da Inglaterra e dos Estados, 2 séculos depois da Inglaterra e um depois dos Estados Unidos. Então, nós temos um processo de industrialização retardatário. Gente, no 8º ano, eu estava vendo uma tabela com os meninos, a gente estava vendo a questão da renda per capita. Se você pega essa tabela e você vê os países que entraram a posteriori, eles tiveram uma renda de crescimento per capita muito inferior aos países pioneiros na indústria. Ou seja, quem se industrializou primeiro produziu mais riqueza, emprego, e a sociedade passou a ter uma renda per capita maior do que os países que tiveram industrialização retardatária. Porque existia na Inglaterra uma burguesia. E por que na Inglaterra deu certo? Porque na Inglaterra existia uma resistência rural, mas o capital era privado, então o cara, ele que mandava no dinheiro dele. No Brasil não houve essa revolução porque os ruralistas mandavam no governo. Então quando o governo quis criar, quando Dom Pedro quis criar a indústria no Brasil, os ruralistas não permitiram. Então eles tinham um poder muito maior sobre o Estado. Já quando se trata aqui da Inglaterra, né, a iniciativa era privada, então o cara poderia empregar o seu próprio dinheiro. Então, embora o cara não concordasse, ele tinha que aceitar justamente que tinha que empregar o seu próprio dinheiro, certo? E aí, por isso que deu certo. Aí quando os estados viram que na Inglaterra a iniciativa privada conseguiu formar uma economia lucrativa com a Revolução Industrial, eles passaram a fazê-lo nos seus países. Então aqui nós vamos ver alguns pontos. Essa parte do contexto está ok para vocês? Ficou claro aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Por enquanto tá de boa. Estou ouvindo. Professor, Uhum, qual foi a primeira indústria? O tipo dela? É têxtil. Foi a indústria Isso foi têxtil.
Isso foi em todos os países, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos? Assim, não, é porque assim, generalização é bem complicado, né? Porque dependendo do processo industrial, teve países que já começaram a sua revolução industrial já quando estava na segunda em alguns países. Então, quando, por exemplo, alguns países do século XIX entraram na primeira, a Inglaterra já estava na segunda, e já tinha motor a combustão, já tinham produtos duráveis. Eu diria que as primeiras indústrias, elas são voltadas ou para tecidos ou bens não duráveis, como alimentos, por exemplo, foram as primeiras indústrias criadas. Então, eu não saberia te precisar, dependendo de cada contexto, o que cada um produziu primeiro. O modelo de produção industrial, no caso inglês, ele foi utilizado como matriz de aprendizagem na indústria, a produção têxtil. Mas logo se diversificou e você tinha a produção de alimentos. Quando a Inglaterra, 100 anos depois, estava entrando na segunda revolução industrial, já tinha o motor a combustão, já vai surgir o automóvel no século XX, o avião também, tudo mais. Quando surge isso aí, alguns países começam a entrar na indústria, mas já não vai mais passar pelos estágios que a Inglaterra passou com a indústria têxtil, porque ela já tinha um modelo de referência. E aí ela já entra num processo industrial que já está bastante evoluído. Então, dependendo da vibe que você entre, das demandas que cada país vai possuir, a fábrica vai mudar. Mas o perfil é que, na primeira revolução industrial, você vai se concentrar no produto não durável, que é um caso do alimento que eu citei, ou semidurável, que é o tecido. Tudo bem? Entendi, obrigada. Olha, querida. Aí tem esses tópicos aqui, deixa eu colocar aqui só um segundinho no Word para a gente discutir, tá? Eu quis dar só esse contexto que ele é muito importante para você depois estiver estudando com calma. Aí o livro traz nessas características aqui, ó. Deixa eu só ver aqui que eu... Vixe, parei, só um segundo aqui. Se você quiser acompanhar o que eu vou ler aqui, viu? Tá na página 78 do livro. Mas eu vou transpor aqui para cá, para nossa anotação. Só um segundinho, deixa eu fazer aqui um local para eu inserir essas características. Então, acho que vai ficar bacana. Pronto, olha só, né? Lá na página que eu falei, você vai ter essa estrutura aqui, ó. E o que ele vai colar como característica isso aqui da primeira revolução industrial, tá bom, gente? Da primeira revolução industrial. Então, o que nós vamos ter aqui na primeira revolução industrial? Aí ele coloca transformação fundiária que promove o intenso êxodo rural e a liberação de mão de obra na cidade. A Inglaterra criou, no contexto da primeira revolução industrial, e esse aqui eu estou indo mais para a história do que para a geografia, a chamada Lei dos Cercamentos. Vocês já ouviram falar? O que era a Lei dos Cercamentos? Já estudaram isso já na Inglaterra? A Lei dos Cercamentos na Inglaterra, basicamente, é você conferir o título de propriedade a um determinado grupo. Sobretudo aqueles que tinham uma aliança muito forte com, né, o rei e todos aqueles lords, né, os nobres que eram da Inglaterra. Então, as leis de cercamentos elas vão provocar o título de propriedade privada aos terrenos que estão no campo. O que rola é que a galera que vivia no campo vão se ver de uma hora para outra sem aquela propriedade, porque aquela propriedade já passa a pertencer a um senhor ali. E aí não há outro caminho, que é o caminho de ir para a cidade. E aí você tem, ao mesmo tempo, uma mudança na Inglaterra na estrutura fundiária, você tem uma migração das pessoas do campo para a cidade, porque a cidade estava surgindo com a indústria e estava gerando oferta de emprego. E isso gerava, sim, portanto, a necessidade de mão de obra e as pessoas passaram a migrar para o campo. Então, por isso que ele coloca essa primeira característica, tudo bem? Então, a cidade passa por um rápido crescimento, né, depois dessa disponibilidade de mão de obra, e aí começa a acontecer um fenômeno chamado de urbanização, que é a concentração populacional. Como resultado do êxodo rural, você vai ter a urbanização, tá certo? Deixa eu até colocar aqui embaixo, aqui, ó. Dá para anotar aí no lado? Deixa eu botar aqui no chat, vamos botar no chat. Então você vai ter o êxodo rural, e como consequência do êxodo rural, você vai ter a urbanização, que é a concentração das pessoas no espaço urbano. E essa urbanização, o adensamento maior, vai gerar uma série de demandas que vão diversificar
né, a oferta de serviços que a cidade possui. Uma terceira característica apontada pelo livro de vocês é um grande acúmulo de capital. Isso aqui eu já falei para vocês, que é a questão da burguesia acumular o capital. E esse acúmulo ele foi muito importante, sobretudo, com as grandes navegações, porque as grandes navegações elas surgem por uma necessidade que a burguesia inglesa e as burguesias das metrópoles europeias tinham de expandir seus mercados. Tanto é que quando as grandes navegações vêm para a América, a primeira coisa que se monta no litoral brasileiro é uma área de escambo. É justamente para você ter uma troca comercial entre a burguesia e a metrópole. Então, a ideia mesmo era fazer uma expansão comercial. Então, eu falei errado, né? Entre a metrópole e a colônia. Então, a ideia era a metrópole formar o escambo, que era trocar, por exemplo, o pau-brasil pelos produtos que vinham da Europa. Isso foi gerando uma riqueza muito grande na Europa, que permitiu, no século XVIII, que eles fizessem a Revolução Industrial, devido a essa expansão comercial. O rápido processo de urbanização eu já expliquei, o êxodo rural faz com que as pessoas, né, se concentrem em determinados pontos, né? Aí nós tivemos o desenvolvimento de uma indústria mecânica, pautado no carvão mineral, e, enfim, né, na indústria têxtil. Alguma pergunta, gente, sobre a primeira Revolução Industrial? Alguma dúvida? Por enquanto, nenhuma dúvida. Perfeito. Então vamos para a segunda Revolução Industrial. Quando acontece a segunda Revolução Industrial, meus amores? Aliás, eu vou deixar para falar amanhã dessa segunda Revolução Industrial. Deixa eu salvar aqui, porque tem que ter um tempo para eu salvar isso aqui. E aí amanhã eu continuo, aliás, na próxima aula, na real, né? Compartilhando. Tudo bem, gente? É só baixar aí, viu? Bom final de semana, uma boa sexta-feira para vocês.